Oi, gente! Iniciamos hoje a nossa reflexão de número 23, neste processo de pensar um tempo de cada tempo. O nosso tempo de hoje é o tempo de aquietar. Muitas vezes a gente tem considerado o aquietar ou ficar quieto muito mais numa perspectiva de ficar parado, né, como algo de que fique quieto, fique sem se movimentar, no sentido mesmo de uma obediência a partir de um determinado comando, né? Esse menino não para quieto, como se ficar quieto fosse cessar todo tipo de movimento. E o meu convite de hoje é a gente pensar o tempo de aquietar como um tempo de tranquilidade, como um tempo de paz, um tempo de você viver como quem nada deve. Então, gente, pensar esse tempo de aquietar é se aproximar muito da perspectiva do quitar. O que é que você precisa estar quitando na sua vida? Quais são as pendências abertas que você tem uma necessidade de encerrar? E aí, gente, essa perspectiva de quitar, essa perspectiva de pagar uma dívida, de fechar determinados processos que ainda podem estar abertos na sua vida, é esse convite para uma ação. Então não é tempo de ficar parado, mas é tempo de resolver pendências, é tempo de se libertar de dívidas que muitas vezes você tem arrastado durante diversos anos. E este é o momento de você resolver. Não é no sentido de você fazer de conta que elas não existem, não, mas é no sentido sim de resolver, de quitar e de aquietar o coração com uma tranquilidade de quem não deve nada a ninguém. Então, nessa perspectiva de vivenciar essa paz de quem nada deve, de um aquietar de alma, de um sossegar do coração, eu quero te convidar também a pensar esse aquietar, esse quitar algo, também no sentido de desobrigar. Muitas vezes a gente arrasta problemas, a gente arrasta situações, se considerando que somos nós que temos que resolver, quando na verdade não. Então pense, pondere, o que é que você é obrigado de verdade? Qual é a tua obrigatoriedade na vida? Qual é a tua obrigatoriedade nesta situação? E aí, gente, vivendo esse tempo sim de reflexão na minha vida, eu tenho aprendido e aprendido que a grande maioria das coisas que a gente acha que tem que, a gente não tem. Então, na grande maioria das vezes, nós colocamos sobre nós uma obrigação, uma obrigatoriedade, uma dívida que não nos cabe. Então, para entender esse aquietar como um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, de quem nada deve, o primeiro passo é você refletir se essa dívida que você tem arrastando, que essa dívida que você vem se culpando, que você vem se cobrando de resolver, se ela realmente é uma dívida sua. Se realmente essa dívida existe. E muitas vezes nós somos presos e presas a padrões econômicos, sociais, culturais, que não nos levam a canto nenhum. A gente vive uma ditadura, a gente vive diversas ditaduras nesse momento, mas a gente vive algumas ditaduras ideológicas do tem que. Você tem que ser magro, você tem que ser assim, você tem que viajar para fora do país, você tem que fazer isso. E não basta simplesmente você fazer, você tem que publicizar isso, você tem que estar postando isso nas redes sociais, como se você estivesse respondendo a uma obrigatoriedade. E a gente não é obrigada, a quase nada. Eu acho que se a gente for pensar direitinho, a gente não é obrigada a nada nesse mundo. As nossas ações, elas precisam sim ser realizadas dentro de determinados contextos. Mas se é tempo de aquietar o meu coração, se é tempo de sossegar a minha alma, se é tempo de viver essa tranquilidade de quem nada deve, eu preciso entender se essa dívida que eu estou carregando é realmente minha. Se não for, se livre dela, dê o dono. A gente não tem a obrigação de resolver determinados problemas, mas às vezes a gente sente essa necessidade de se sentir importante e a gente quer resolver os problemas do mundo que não são seus problemas, que não são os meus problemas. Agora, se realmente você considera que
que existe uma dívida, que existe algo que está em aberto, que você precisa fazer para quitar, essa é a hora de fazer. De repente é uma ligação, de repente é uma palavra que você está devendo, de repente é um pedido de desculpas. E aí sim, você vai, depois deste passo, de quitar aquela dívida que é sua e que só cabe a você resolver, aí você vai experimentar esse tempo de tranquilidade, esse tempo de aquietar, né? E de deitar e dormir como que nada deve. Então, considere se você não tem sido alvo de prisões subjetivas, né? De que muitas vezes você não é obrigado a resolver. Então pense, quando alguém me diz, você tem que, a pessoa está me fazendo uma imposição, está me colocando numa condição de ser obrigada a. Pense sobre isso, reflita sobre isso, considere aquilo que você precisa fazer, fundamentando as suas ações em um contexto possível de escolhas. E aí, gente, que esse tempo de aquietar seja um tempo para a gente entender de que a gente não precisa carregar uma dívida que não é nossa. E que também, se existe uma dívida que é minha, só a mim me cabe resolver. Só a mim me cabe quitar. Um grande beijo e até amanhã.